Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade da página 246 sobre as relações métricas na circunferência, tá? Sendo mais específico, as relações entre cordas na circunferência, relação entre tangentes na circunferência e relação entre tangentes ou secantes, entre tangentes ou entre tangentes e secantes na circunferência, tá bom? Sobre esse assunto, na nossa correção, também farei algumas explicações sobre o conteúdo estudado na nossa última aula, tá? Então, livro e caderno na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: usando as relações métricas na circunferência, calcule a medida x indicada em cada uma das figuras. No item A, nós temos aí o cruzamento entre duas cordas na circunferência. Essa primeira corda possui dois segmentos de medida x e 4, e essa segunda corda foi dividida em dois segmentos, um medindo 3 e outro medindo 8. Pelo que nós estudamos aí sobre as relações métricas entre cordas na circunferência, fazendo um resumo, nós temos os seguintes: o produto entre os segmentos da corda são exatamente iguais. Ou seja, quando eu multiplicar 4 pelo x e multiplicar 3 pelo 8, o resultado tem que dar exatamente igual. Então, sendo assim, a gente pode resolver isso até com lógica matemática, né? Se 3 vezes 8 dá 24, eu estou procurando um número que multiplicado por 4 também dê 24. Então, o número que multiplicado por 4 que dá 24 é o número 6. Então, a gente já pode definir aqui como resposta 6. Para quem gosta de usar álgebra, como eu, nós vamos fazer o seguinte: 4 vezes x, que dá 4x, é igual a 3 vezes 8, que dá 24. Esse 4 que multiplica o x vai passar dividindo 24. X é igual a 24 dividido por 4. X é igual a 6. O mesmo do raciocínio lógico que nós tínhamos feito antes, né? No item C, pegando aí por ordem do print dos itens, tá? Nós temos aí a relação entre duas secantes, tá bom? E qual é a relação que existe entre secantes na circunferência? A relação é a seguinte: eu vou multiplicar o comprimento da secante inteira vezes a sua parte externa. O resultado tem que ser igual na segunda secante. Ou seja, o produto da secante inteira vezes a sua parte externa, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Se nós pegarmos essa secante aqui de baixo, qual é o comprimento total dessa secante? É a soma desses dois segmentos, o segmento interno e o segmento externo, ou seja, 4 mais x, vezes a parte externa. A parte externa da secante vale 4. A mesma coisa que eu fiz com essa secante, vou fazer com a outra. A secante inteira é a soma desses dois segmentos, que no caso vale 8, vezes a parte externa, que fica fora da circunferência da secante, que no caso vale 6, tá bom? E aí, montando essa equaçãozinha aqui, a gente pode determinar o valor de x. Usando aqui a propriedade distributiva, né? 4 vezes 4 dá 16, mais 4x é igual a 8 vezes 6, que dá 48. Passa esse 16 para o segundo membro negativo. 4x igual a 48 menos 16. 48 menos 16 dá 32. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. 32 dividido por 4 dá 8. Então, a medidazinha aqui dessa parte interna da secante vale 8. No item E, nós temos uma secante na parte de cima
e nós temos uma tangente na parte de baixo, tá? Observe que a secante toca em 2 pontos da circunferência e a tangente toca em apenas um ponto. Qual é a relação que existe entre tangente e secante? O quadrado da tangente, ou seja, x ao quadrado, é igual ao valor total da secante, ou seja, 8,1 mais 1,9, vezes a parte externa, que no caso é 8,1. Tá? Então, tangente ao quadrado é igual ao segmento total da secante, que no caso é a soma desses dois segmentos aqui, 8,1 mais 1,9, vezes a parte externa da secante, que é 8,1. Lembrando que todas essas relações são obtidas através de semelhança, de triângulos, proporção e tudo mais. O que eu estou falando para vocês aqui é só um resumo dessas aplicações, tá bom? Somando 8,1 mais 1,9, nós teremos 10 vezes 8,1. Multiplicar o número decimal por 10 é só levar a vírgula 1 a casa decimal para a direita. Então, 10 vezes 8,1 dá 81. Para eliminar esse quadrado, a raiz quadrada no primeiro e no segundo membro, tá? Elimina o quadrado com a raiz, sobra x, e a raiz quadrada de 81 vale 9. Então, o valor de x é 9. No item B, nós temos aqui duas cordas, tá bom? Vamos pegar aqui essa corda primeiro. Os dois segmentos que compõem essa corda é 6 e x. Então, 6 vezes x é igual. Os dois segmentos que compõem essa corda é 5 e x mais 2. Então, vou multiplicar 5 vezes x mais 2. Utilizando aqui a propriedade distributiva, 6x é igual a 5 vezes x dá 5x, mais 5 vezes 2 que dá 10. Esse 5x que está positivo vai para o primeiro membro negativo. Então, 6x menos 5x dá 1x, ou então só x, igual a 10. Acabamos de determinar aí o valor de x. Né? No item D, nós temos duas secantes. Então, vamos começar por essa secante aqui de baixo. A secante completa, como é que eu determino o valor da secante completa? Eu somo esses dois segmentos aqui, x mais 11, tá? E multiplico pela parte externa que vale x. Então, x mais 11 vezes x é igual. Aqui a mesma coisa na segunda secante. Eu calculo o valor total da secante, 10 mais 8, que dá 18, vezes a parte externa, que vale 10. Tá bom? Esse x tanto multiplica o x como multiplica o 11. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 11, 11x. E 18 vezes 10, 180. Esse 180 vem para o primeiro membro negativo. X ao quadrado mais 11x menos 180 é igual a 0. Nós temos uma equação do segundo grau, onde nós já aprendemos aí, no mínimo, duas maneiras de resolver essa equação do segundo grau. Ou através da chamada fórmula de Bhaskara, ou através da soma e produto. Soma e produto, você gasta menos tempo, em compensação você pensa um pouquinho mais, tá bom? A soma é menos b sobre a. O b é 11, o a é 1. Então, menos b fica menos 11 dividido por 1, que dá menos 11. Estou procurando dois números que somados deem menos 11. E o produto é c sobre a, ou seja, menos 180 sobre 1, que dá menos 180. Então, dois números que somados deem menos 11 e multiplicados deem menos 180. Se a gente pensar um pouquinho nesses dois números, nós vamos encontrar 9 e menos 20. 9 menos 20 dá menos 11. E 9 vezes menos 20 dá menos 180. Por que eu destaquei aqui o menos 20? Como nós estamos trabalhando com medida de segmentos,
eu não posso ter um segmento com medida negativa. Então, eu vou descartar esse menos 20. E eu vou ter como resposta 9, tá bom? Então, nesse caso, x é igual a 9. Segunda questão. Considerando a figura, determine o valor da expressão x mais y. Primeiro vamos determinar o valor de x, depois o valor de y e depois somar os dois valores, tá ok? Primeiro vamos determinar o valor de x. O x é a medida de uma tangente que nós vamos utilizar aqui junto com essa secante. Vamos utilizar a relação entre os dois exatamente para determinar o valor de x, tá bom? Então, nesse caso, tangente ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, é igual ao comprimento completo da secante, que vale 18, a soma desses dois segmentos, né? 8 mais 10, vezes a parte externa, que vale 8. X ao quadrado é igual a 18 vezes 8. 18 vezes 8 dá 144. Raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. A raiz se cancela com o quadrado, sobra x. E a raiz quadrada de 144 vale 12. Então, acabamos de determinar o valor de x, que vale 12. Para determinar o valor de y, eu posso, por exemplo, pegar essas duas secantes aqui, tá ok? E fazer o seguinte, ó. O valor completo da secante é 9 mais y, vezes a parte externa, que vale 9. Essa secante completa é 8 mais 10, vezes a parte externa, que vale 8. Tá? 9 vezes 9 dá 81, mais 9 vezes y, que dá 9y. 8 mais 10 dá 18, vezes 8. 9y é igual a 18 vezes 8 dá 144, e esse 81 que está positivo passa para o segundo membro negativo. 9y é igual a 144 menos 81, que dá 63. O 9 que está multiplicando vai passar dividindo. 63 dividido por 9 dá 7. Então, x vale 12 e o y vale 7. Como queremos a soma desses dois elementos, 12 mais 7, que dá 19. Essa é a resposta da segunda questão. Terceira questão. Determine a medida do raio R da circunferência da figura. Turma, se vocês observarem, esse segmentozinho aqui 18 é uma tangente, enquanto esse outro segmento é uma secante que passa pelo centro, tá bom? Sendo que essa secante é composta de três medidas, R, R e R, tá bom? Isso vai servir na hora de montar a nossa relação. A relação é a seguinte, a secante total, ela tem a medida de 3R. 3R por quê, professor? Porque é R mais R mais R. Vezes a parte externa, que vale R, é igual. E a tangente fica elevada ao quadrado. 18 ao quadrado. 3R vezes R dá 3R ao quadrado. 18 ao quadrado, 324. O 3 que está multiplicando R ao quadrado passa dividindo 324. 324 por 3 dá 108. Para eliminar esse quadrado, raiz quadrada no primeiro e no segundo membro, eu vou ter que R é igual a raiz quadrada de 108. E nesse caso, convém deixar essa raiz na forma mais simples. Se nós decompormos o 108 e fizer as devidas simplificações, o valor aproximado da raiz quadrada de 108 é 6 raiz de 3. Essas simplificações nós já fizemos aí demais nos nossos estudos anteriores de simplificação de raízes, né, no nono. Quarta questão. Na figura, o segmento PA mede 3x, o segmento PB, x mais 1, o segmento PC mede x e o segmento PD, 4x menos 1. Nessas condições, determine a medida x.
Observe que nós temos aqui duas cordas na circunferência. Então, nesse caso, utilizando a relação entre cordas, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, esse pedacinho aqui da corda B, que é PA, vale 3x, vezes esse segmentozinho aqui da corda BA, que vale x mais 1. Então, eu vou multiplicar os dois. 3x, que multiplica x mais 1, é igual. Esse segmentozinho aqui, PC, da corda CD, vale x, vezes esse pedacinho aqui, DP, da corda CD, que vale 4x menos 1. Tá ok? Então, eu estou multiplicando aí os segmentos de cada corda. O resultado deve ser igual, tá bom? Eu poderia utilizar aqui a distributiva e achar equações do segundo grau, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar, na verdade, esse x que está multiplicando no primeiro membro com esse x que está multiplicando no segundo membro. Estou me utilizando para isso aí o princípio de equivalência, tá bom? Sobra 3 vezes x, que dá 3x, mais 3 vezes 1, que dá 3. E aqui no segundo membro, 4x menos 1. Passando 4x para o primeiro membro, ele vem negativo. Passando 3 para o segundo membro, ele também vai negativo. 3x menos 4x dá menos x. E menos 1 menos 3 dá menos 4. Como o primeiro membro é negativo da minha equação, eu vou multiplicar por menos 1 para alterar todos os sinais da equação. Então, o x que está negativo fica positivo e o 4 que está negativo também fica positivo. Então, o resultado é x igual a 4. No item B, o comprimento de cada uma das cordas. Primeiro, vamos determinar o comprimento da corda AB, que é a soma desses dois segmentos, AP e PB. O segmento AP vale 3x e o PB vale x mais 1. Então, somando os dois, eu estou determinando o comprimento da corda AB. 3x mais x dá 4x mais 1. O valor de x já determinamos, que vale 4. Então, 4 vezes 4 dá 16, mais 1, 17. E o comprimento da corda CD, que nesse caso é a soma do segmento PC, que vale x, mais o segmento PD, que é 4x menos 1. X mais 4x dá 5x, menos 1. O valor de x é 4, então 5 vezes 4 menos 1, 20 menos 1, que dá 19, a medida do segmento CD. Tá ok? Na quinta questão, nós não tínhamos figura. Eu coloquei a figura aqui para a gente ilustrar melhor a situação que nós temos aí descrita. Tá bom, Nuno? O raio de uma circunferência é 6 centímetros. Está aqui o raio da circunferência. 6 centímetros. Desde um ponto P externo, fora da circunferência, traçamos um segmento tangente. Está aqui o segmento tangente à circunferência. E uma secante. Está aqui o segmento secante à circunferência. O segmento secante que encontra a circunferência nos pontos A e B passa pelo centro. Está aqui a secante, encontrando os pontos A e B e passando pelo centro O da circunferência. Tá? E é tal que sua parte externa mede 8 centímetros. Determine a medida do segmento tangente que foi traçado a partir do ponto P. Ou seja, eu quero saber a medida desse segmentozinho aqui, tangente, que eu vou chamar de x. Tá bom? Nesse caso, eu vou utilizar aqui a relação entre a tangente e a secante de uma circunferência. Tá? A tangente, que eu estou chamando de x ao quadrado, é igual. A secante completa é a soma de 3 segmentos. No caso, esse externo, que é 8, e 2 raios que formam um diâmetro aqui de 12 centímetros. Né? Daqui para cá é 6, daqui para cá é 6. Então, 12 mais 8, 20. Vezes a parte externa, que vale
8 centímetros. A mesma relação que a gente vem aplicando desde a primeira questão, tá bom? Aqui uma equação de segundo grau bem simples, né, incompleta em B, que dá para resolver sem utilizar Bhaskara. X ao quadrado é igual a 20 vezes 8, que dá 160. Raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Cancela a raiz com o quadrado, sobra x, igual a raiz quadrada de 160. Como esse 160 pode ser decomposto e essa raiz pode ser simplificada, nós faremos, né? Depois de decompor o 160, tá ok? Nós temos aí como a forma simplificada 4 raiz de 10. A gente pode até pensar assim, 160 é 16 vezes 10. O 16 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, essa raiz quadrada que eu determino, jogo para fora da raiz. Tá ok? E como 10 não tem raiz quadrada exata, permanece. Então, a forma simplificada da raiz quadrada de 60, 4 raiz de 10, é o valor da tangente que nós estávamos procurando. Tá ok, nono? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.